Bom, que gostoso estarmos todos aqui, né? Para a gente poder começar essa série nova do podcast do Change for Good, que a gente quer conversar aqui sobre o racismo. Então, vamos estudar junto qual é a melhor maneira da gente tratar disso. Então, para quem não sabe, eu sou Renata, fundadora do Change for Good, sou uma mulher de 63 anos, branca, de uma família tradicional, clássica de São Paulo. Então, assim, vou falar desse lugar que é o que eu sou, né? Então, queria muito que vocês também se apresentassem e a gente começa aí a montar a nossa próxima série de podcasts. Nossa, é uma alegria estar aqui. Eu sou o Francisco, eu sou psicólogo clínico, eu tenho 1,90 m, eu estou usando cachecol hoje e sou, como coloquei, psicólogo clínico, e a ideia é falar desse ponto de vista, né? Ou seja, será que as pessoas esperam encontrar um psicólogo negro? Então essa é a importância de nós falarmos sobre esse tema hoje, né? Ligado a profissões, ligado ao cotidiano, ao dia a dia. Então é uma grande alegria estar aqui com vocês. Olha, depois do Francisco é difícil falar, né? Olha essa voz. Muito. Bom, eu sou a Priscila, também estou muito feliz de ter sido convidada para fazer parte desse projeto, Renata. Eu sou uma mulher negra de 1,59 m, que eu arredondo para 1,60 m, tá? Cabelo curtinho, loiro, de pele clara. Estou vestindo uma blusa de girafa, amarela, marronzinha e preta. Hoje eu sou gerente de comunicação no Sistema B Brasil e eu acredito que falar sobre racismo já não é mais uma escolha. Então, quando a gente traz isso para dentro das corporações, das empresas, a gente está fazendo isso de uma forma de que do lado corporativo se tem uma visão de impacto sobre a pauta racial. E aí a gente vai falar muito mais sobre isso, acho que vai ter bastante para desenrolar sobre isso, mas de imediato já digo que eu estou muito feliz de ter sido convidada para esse projeto e sentar nessa mesa com vocês. Que delícia. Eu sou o João Luiz, meu habitat não é aqui, é atrás das câmeras, há 30 anos, mas estou aqui porque é um projeto bacana, né? Eu sou o João, né? Tenho 1,90 m, sou branco, moreno, né? Bem moreno. E achei muito bacana essa iniciativa do Change de levantar essa série, por eu ter também dificuldade, às vezes, e medo de errar. Eu sou tão, assim, inclusive em todos os assuntos, mas a gente tem medo de errar, a gente tem medo de falar errado e dar um sentido que a gente menospreza ou faz diferença. Então eu acho muito importante comunicar. E como eu sou mentor aqui desse projeto aqui do podcast, eu gosto muito de vídeo, eu trafego muito em comunicação, sempre falei para Renata, né? A gente precisa se comunicar para ensinar, né? A gente pode fazer 1000 ações, mas se a gente não falar com as pessoas erram sem ter culpa, né? Então eu estou aqui para ajudar. Fora do meu habitat, eu espero ajudar, né? A ideia, né, João, foi a provocação foi, João, sai de trás das câmeras e vem sentar aqui, porque ele sempre acha que é tão fácil, né, a gente ficar aqui, espontâneo, né, falando. Então, assim, acho que a gente está numa composição muito legal para conversar sobre esse assunto, porque o João, por exemplo, quando você fala que você é super inclusivo, e é verdade, você tem essa preocupação. Aqui mesmo onde a gente está sentado hoje, que é um projeto que o João trouxe, desse Pocket Studio, é uma coisa super inclusiva também, porque torna a possibilidade da gente transmitir a nossa mensagem num custo que não se imaginava há tempos atrás, né, João? Para fazer uma produção de uma conversa, era uma coisa que, sei lá, acho que era quase 10 vezes mais do que a gente consegue fazer aqui. Isso é incluir também. Né? Quer dizer, você construir um projeto onde você vai, né, usar a sua inteligência. E cada um usa suas ferramentas, né? Exato. O Francisco sabe comunicar, eu entrego as câmeras, né? Não é? Então, assim, eu acho que é isso, né? Não é porque... e assim, até um dos nossos desafios primeiros aqui, porque a gente conversou um pouquinho antes da gente, né, sentar aqui, é justamente nós queremos, nesse momento, tratar sobre a questão do racismo.
Nós fizemos um recorte que a gente vai falar do racismo negro e demoramos um tempo para entender, né? Vocês podem nos ajudar aqui. Se a gente ia falar racismo preto, racismo negro, como que a gente fala isso de uma forma amorosa? No começo já teve dúvidas, né? A gente ficou na dúvida, não é? Qual que é? Então eu acho que se a gente entender que cada um do seu lugar também, às vezes, não transita da melhor forma possível em todos os assuntos por desconhecimento, eu acho que é isso que a gente quer com esse podcast. É trazer conhecimento para que as pessoas cada vez tenham mais conforto para lidar com isso, para quando falar preto ou negro, tá tudo bem. E a gente pensa assim, não vamos falar de racismo, mas só para trazer um paralelo, quando eu que trabalho na área social há muitos anos, quando a gente vai falar de deficiência, também a gente fica mudando e tentando encontrar qual é a forma mais amorosa de tratar desse assunto. Então, imagina, no passado, se a gente fosse falar de uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, né, dentro da síndrome de Down, por exemplo, era tratado como débil mental. De repente você fala, oi, pera lá, vamos lá, como é que a gente vai incluindo isso e trazendo essa pessoa de uma forma amorosa? Então ficou portador de deficiência? Não, é deficiente. É intelectual? Não, é físico. Então, assim, a gente erra muito e machuca muito as pessoas, às vezes porque a gente não tem conhecimento para falar da maneira certa. Então, acho que o principal aqui é isso, né, João? Eu sinto pela tua preocupação, que é super relevante e muito importante de ser, vamos dizer, abastecida desse conhecimento, né? Porque você quer mandar a mensagem longe, então vamos mandar a mensagem longe da melhor forma possível, né? Então, é isso. Eu acho que algumas coisas dentro da sua fala, Rê, me trouxeram algumas reflexões assim. Primeiro é a gente usar o que tem para transformar. Eu sou comunicadora, eu sou da área de jornalismo. Eu sempre acreditei na comunicação como uma ferramenta de educação e responsabilizar a área por isso. E aí, por muito tempo, eu nunca quis falar sobre racismo enquanto eu estava trabalhando. Eu podia falar sobre qualquer coisa, por que eu tinha que falar só sobre racismo? E eu não queria. Eu segurei um tempo, aí chegou um momento, até com acessibilidade de informações, tecnologia, gente, não tem escolha, não tem como ser diferente. E aí voltei toda a minha carreira para falar da pauta racial. E não voltei, a Priscila fala só da pauta racial. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu preciso incluir a pauta racial. Eu preciso de uma equipe diversa, eu preciso que a empresa tenha, ou a organização, tenha um olhar inclusivo. E inclusivo de verdade, não só para o racismo. Mas aí, como é que a gente faz isso se a gente enfrenta tantas barreiras? Sabe, a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando de racismo institucional. Então, é importante que a gente tenha essa responsabilidade e esse comprometimento de falar, olha, dentro do meu papel, eu vou ser antirracista, não no caso principalmente do branco, né? Eu tenho um compromisso de ser antirracista. Como? A partir do seu papel, como que você faz isso? Você está usando aqui suas ferramentas, o seu conhecimento, o seu relacionamento para falar, essa pauta é prioritária. Eu preciso falar sobre ela dentro do meu lugar de fala, eu consigo chegar até aqui. É a mesma coisa o Francisco. O Francisco fala, olha como é... Vocês não esperam encontrar um psicólogo negro. E agora, por exemplo, a gente, para falar sobre terapia, eu vou procurar um psicólogo negro, sim, que eu preciso que ele entenda as minhas dores. Entende? Acabou de achar, Pri, um psicólogo negro. Mas agora eu não posso mais fazer com o Agora Francisco. já não dá mais. Agora a gente é amigo, eu não posso mais fazer com o Francisco. Mas é isso, assim. Então, essa pauta, ela não é uma pauta apenas para a gente ensinar os termos. Essa é uma pauta para a gente fazer diferença. Exato. A gente está aqui sentado num sábado, 13 de maio, extremamente importante. Não poderia ter sido no outro dia que esse projeto está começando, mas principalmente para a gente trazer mudanças. Sabe, mudanças na fala, mudanças na contratação. Como é que é a contratação na sua empresa? Como é que você acompanha quando você leva para dentro da empresa alguém de um grupo minoritário? Sabe, e eu digo minoritário em representatividade, não em números, né? Porque a população negra se autodeclara
preta e parda, acho que é 56% aproximadamente. Exato. Então, é minoritária em representatividade, porque a gente é maioria no Brasil. Então, como é que a gente traz isso para dentro das empresas e acompanha isso? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como que tem funcionado no Sistema B. Como referência, a gente tem feito grandes mudanças de dentro para fora. Sabe? Eu acho que agora eu vou deixar o Francisco falar, porque eu acho que ele tem muito a acrescentar nesse assunto. E eu quero pegar esse gancho, né, pelo que você trouxe sobre o 13 de maio, realmente, né, aquelas coincidências que não são coincidências de nos encontrarmos hoje para falar sobre essa temática. Porque no Brasil houve mais de 350 anos de escravidão, né? E hoje, especificamente, 135 anos de abolição. Mas o que está em jogo? Como é que ocorreu essa abolição? Como é que nós entendemos as coisas que acontecem no nosso cotidiano hoje? É nós colocarmos os nossos olhares para a forma como aconteceu. Os negros, quando foram libertos, disseram assim, olha, agora vocês estão livres, né? Mas os negros não tinham terras, os negros não tinham roupas, os negros não tinham nada. Então, assim, essa liberdade não foi uma liberdade, né? Não foi um espaço de crescimento, de desenvolvimento. E para onde foram esses negros? Para a margem da sociedade, né? E por isso marginalizados. Ou seja, não tendo... E trazendo para os dias atuais, né, assim, poder de compra, como é que 56% da população brasileira não é a população que tem acesso a dinheiro propriamente dito? E para o básico, né? A gente E não tá para falando as de necessidades, luxo. não estou falando de luxo, para as necessidades básicas. Então, no meu caso, que sou psicólogo, eu atendo num bairro importante em São Paulo, é muito interessante essas historinhas, né? Porque se eu estivesse falando desse lugar, à margem, eu encontraria a maior população negra, pretos e pardos, vamos colocar assim. Mas no local que eu tenho o meu consultório, a maioria da população não é negra, né? Então, há mais de 35 anos, quando ainda não havia, né, a internet, porque eu nasci no século passado, ainda estou aqui, etc. Né? Todos, né? No século passado, então não havia celulares, smartphones. Então, quando eu era convidado para dar uma aula, não associavam o nome à imagem. Né? Eu me recordo em vários lugares que eu me apresentava, então, olha, chegou o psicólogo para falar de tal tema, e aí aparecia eu, negro, 1,90 m, de pele mais escura, porque tem esse detalhe também, né? Ou seja, quanto mais escura a pele, maior essa dificuldade de inserção e que você traz na empresa, né? E vamos falar aí, né, mais para frente, aprofundar mais esses temas. Também na minha prática de consultório sempre acontecia muito isso, né? Assim, quando as pessoas recebiam uma indicação, chegavam no consultório, abria a porta, aparecia eu lá. Nossa, eu lembro. Né? Então, e eu me recordo logo no início da carreira, né? Eu tive um caso emblemático, né? Que foi esse. A pessoa me olhou e falou assim, por favor, poderia chamar o doutor Francisco? Eu falei, só um instante. Aí entrei para a sala, aí voltei novamente. Muito prazer, eu sou o doutor Francisco. E assim, eu usei de humor naquele período, né? Porque eu poderia, né, ficar ofendido, eu poderia agredir a pessoa, mas eu usei humor. Ela ficou desconcertada, me pediu desculpas, né? Mas por quê? Porque também nós não tínhamos essa representatividade, né? Na minha formação, eu era o único negro da turma. Nós somos colegas, né, de mestrado e doutorado e realmente era, né? É isso, né? Ou seja, né? ainda é. Então, por que é importante essa nossa conversa? Para a gente poder pensar de que forma, então, essa inclusão possa ocorrer de forma verdadeira, ou seja, né, processos seletivos, você estava trazendo essa questão, né, conversando com outros colegas de empresas, o que acontece muitas vezes? Você não vai dizer assim, olha, você é negro, então não vou te contratar. Mas o negro fica no meio do processo, geralmente, né? Não é dito diretamente, né, mas é colocado de uma forma subliminar,
como ocorre muito no Brasil, né, diferente dos Estados Unidos, né, que sempre a gente coloca como referência, né? Então essa questão é assim, nossa, tem racismo no Brasil? Tem gente que diz, não, aqui não, né? Aqui nós tratamos tudo muito bem, é um país tropical, um país, né, que acolhe todo mundo, mas nós observamos no nosso cotidiano todas essas diferenças e é bom sempre trazer à tona tudo isso. Não, você sabe, Chico, que você estava falando uma coisa, não sei se você lembra do Bruce, que era um grande amigo meu, também negro, músico americano. Ele era violinista. E eu conversava muito com ele, e ele falava assim, Renata, é mais difícil ser negro no Brasil do que nos Estados Unidos. Com certeza. Porque aqui, não, vamos dizer, o racismo não é assumido, mas ele é talvez até mais forte. Porque lá você sabe aonde você vai com tranquilidade, aonde você já vai preparado para um desconforto. Você sabe onde você está andando. Aqui não. E então, o poder de compra lá, né? Pois é. Exatamente. Então ele falava assim, para ir na minha casa. Bom, nós já vivemos situações desagradáveis, né, no meu condomínio. Exato. Entendeu? Zero assim, surpresa, né? Porém, não, ainda mim, incômodo, zero né? Zero surpresa. Não, e esse meu amigo, ele dizia, se eu não andar de terno e gravata, eu sou, como fala, eu sou barrado na rua o tempo todo abordado, para ver se eu não estou querendo aprontar alguma coisa. Então você fala assim, é muito complicado, né? Quer dizer, tem todo um... Só que ele dizia isso, que ele falava aqui é mais difícil. Realmente é mais difícil. E nós, brasileiros, tendemos a achar que a gente é super descolado, né? Então que a gente fala qualquer coisa, a gente brinca, né, e pega leve. E não é verdade. Está muito forte dentro da gente. E eu acho assim, para a gente é super importante aprender como lidar com isso. Né? Assim, a gente tem que, para a gente introjetar mesmo, porque eu acho assim, vamos dizer, nos dias de hoje, se a gente não pensar na carga histórica, que eu sei e vocês vão conseguir, né, trazer isso aqui com muito mais precisão para a gente, mas como a gente já conversou antes, eu sei as diferenças, né, entre o sentido do racismo em relação ao negro ou racismo em relação a outras raças. Né? Eu sei que é diferente, depois vocês mesmos trazem isso, mas eu digo assim, a gente vem de uma sociedade que hoje sofre a exclusão muito forte porque nós nos organizamos enquanto sociedade de uma forma que gerou isso. Quando a gente categoriza tudo para poder ficar mais fácil de organizar, a gente não se deu conta do nível de exclusão que a gente teve. Quer dizer, então você pensa assim, a gente é o dia inteiro categorizado. Então o tempo todo você está convidado a dizer qual é o seu sexo, qual é a sua idade, qual é a sua cor, qual é a sua língua. E você fala assim, será que realmente em todos os ambientes que eu frequento eu preciso estar categorizada? Porque a hora que eu entro numa categoria, eu saio da outra. E quem não entra na minha está excluído. Então se fala assim, realmente... Então, por exemplo, eu sei que orquestras hoje contratam os músicos às cegas. Não interessa que idade ele tem, que opção afetiva ele tem, que cor ele tem, interessa que o som daquele instrumento saia do jeito que eu estou precisando na minha orquestra. Mas é um pouquinho o que ele estava falando, né? Eu comecei a contar, aqui, por exemplo, na minha equipe da Rede Brasil, por exemplo, tem 26 pessoas. Eu comecei a contar. Mas pra mim é um negócio muito orgânico, muito normal, que eu nunca via foto. Vamos dizer que eu nunca via foto, eu via capacidade. E uma coisa que quando eu contrato alguém, eu não olho também tanto o currículo. Porque eu gosto da pessoa que brilha o olho para aquilo que ela está se propondo. Então o peso é maior na conversa do que no currículo. E vamos dizer assim, figurativamente, assim, eu não olho a foto, entendeu? Então lá tem 26 pessoas, tem 6 negros. Mas eu comecei, ele falando, eu comecei a pensar, mas não é todo mundo que acha assim, mas assim, pra mim é tudo, eu não teria que estar discutindo pra mim isso, né? Então o amor, e um dia eu fiquei muito chateado, porque quando eu disse, estava um assunto de bastidor, e eu disse assim, meu melhor amigo é um negro maravilhoso, e ele brinca com isso. Ele falou, tá vendo, isso é racismo. Você quis justificar com o seu melhor amigo. Eu falei, meu Deus, eu não posso falar. O que eu posso dizer, então, para dizer que pra mim não tem diferença nenhuma, né?
Então... Eu acho que tem uma coisa importante aí que você está trazendo, é assim, existem feridas. Chico, aonde a gente não mexe nelas, por favor? Você sabe que eu ia até... Por favor. Eu ia até pedir para você falar um pouco, Chico, porque, por exemplo, outro dia você estava me contando, você que é um estudioso, um representante da logoterapia, um estudioso do Frankl, que você se especializou nessa logoterapia, mas vamos dizer assim, todo carregado de um posicionamento e de um olhar e de uma dor dos judeus num campo de concentração. Você que tem uma cara de judeu em campo de concentração, né? Quer dizer, então assim, muito, né? E como que é hoje que você falou que você está, né? Você hoje está transitando num ambiente que você se sente representado quando você hoje carrega esse assunto e levanta esse assunto do racismo. Conta um pouquinho disso, porque você muda de lugar de fala, porque, né, aí muito muda a dor. interessante, Renata, porque assim, né, ainda como psicólogo, né, então quem eram os psicólogos referências? Né, então você vai falar do Freud, você vai falar do Jung, mas são todos brancos, não tem referência de psicólogos, né, vamos dizer assim, universais, que sejam negros. Né, poucos, e a gente vai depois descobrindo ao longo do tempo que construíram teorias, né, que então, quando eu entrei na universidade, não havia essa referência, né, assim, pensando do ponto de vista, né, do nosso lugar, né, e aí é muito interessante, porque quando eu me identifiquei com Viktor Frankl, né, estudar a questão do Holocausto, da Segunda Guerra. Ele foi um sobrevivente de 4 campos de concentração, por isso que eu falei, olha, ele deve ter alguma coisa séria, né, para nos ensinar. E é muito interessante, né, porque também nessa mesma linha, olha, tem um cara aí que fala muito bem de Viktor Frankl, tal. Aí aparecia eu, novamente, negro, 1,90 m, né, para falar da questão do sentido na vida, né? Então, no primeiro momento, gera um certo impacto, né, do tipo... E a gente observa isso através dos olhares, como você colocou, né, do tipo, nossa, que legal, ele é um estudioso, é negro, estudioso do tema. Tem um outro lugar assim, nossa, o que ele está fazendo aqui? Né? Um outro lugar, não, peraí, mas ele não sabe tudo, ele não tem essa vivência. Bem, e recentemente, né, eu desenvolvo um grupo de pesquisa lá na PUC, no Labo. O Labo é Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, lá na PUC. E eu estou num grupo agora muito interessante, chamado Racismo e Antissemitismo. E eu achei genial porque, como eu tenho formação, né, na área de logoterapia, sentido de vida, e eu posso transitar, falei, olha, gente, eu posso transitar nos 2 campos, né, como negro, né, podendo escrever, abrir espaço sobre essa temática e também, né, a temática antissemita, que em algum momento, né, são histórias diferentes, mas nós estamos falando isso, de perseguição. Né, nós estamos falando isso, e eu tive 2 emoções muito grandes. Uma foi em Auschwitz, quando eu estive em Auschwitz, visitando os campos, por conta dos estudos e tudo mais, e a outra foi na região de Lagos, né, em Portugal, onde saiu o primeiro navio negreiro para o Brasil. Até me arrepio quando falo, né, porque são 2 lugares, né, por conta de estudo, da identificação, então aquele lugar onde eu via, né, as pessoas ali que tinham o nome na plaquinha em Auschwitz, né, e percebia que o bisavô, que o avô, ou coisa do gênero, tinha, né, sido vítima daquela situação. E na região de Lagos, né, ou seja, numa praça, tem lá uma pracinha descrito, né, o local e tudo mais. E para mim foi uma emoção enorme, as pessoas ali transitando, passando, e eu ali em estado de choque, olhando aquela situação. Eu até escrevo isso num artigo, falando dessa sensação, porque ali é essa conexão com que os meus antepassados vivenciaram. E você falou uma coisa importante, estávamos conversando, né? Às vezes as pessoas confundem a África como um país, mas a África é um continente que tem vários países, várias tribos, várias línguas, né? E quando esses navios negreiros vieram para cá, misturavam as pessoas e elas não conseguiam se comunicar, né? Porque não é aquela ideia, eram todos negros escravizados. Não, de lugares diferentes da África que não falavam o mesmo idioma.
né? Então isso tudo foi pensado, como também foram pensados os campos de concentração, né? De levar as pessoas a esse estado. Então, enfim, tem história aí para a gente contar, mas eu acho que isso revela mais uma vez a importância de nós trazermos esses temas para debate. E aí eu ia falar um pouco disso, quando você falou logo no começo, do quanto... E foi muito importante você falar agora dos campos nazistas, tá? Eu estive em Auschwitz, eu não consegui entrar. Eu parei na porta, voltei, não consegui entrar. E o quanto falta dessa história pra gente. Não existe um museu do racismo. Não existe. Enquanto a gente ficar nesse esquecimento, não tem racismo no Brasil, tem todo dia. Teve. Quem é que vai visitar essa praça em Lagos lá para ver de onde saiu o primeiro navio para o Brasil? Não existe, tem um apagamento maravilhoso. O único da sua sala na universidade, no mestrado, entendeu? Não tem. Então tem essa tentativa de apagamento. Na verdade, o racismo, ele é um projeto perfeito para o que ele se propõe. Esse negócio de misturar cada um de lugar é para as pessoas, de fato, os escravizados da época, não se organizarem. Sabe, não criar os quilombos que Zumbi criou lá na Serra da Barriga e é o nosso herói, é nosso 20 de novembro é Zumbi. Então, assim, é um plano perfeito e em funcionamento até hoje, tá? Perfeito. Então, é isso. E esse apagamento histórico faz com que a gente fique nessa ilusão de que não tem racismo, que eu tenho até um amigo, entendeu? Que não é sobre você e seu amigo, é sobre a gente falar, sobre a gente não saber por trás dessa história. Eu não sei quando foi que a gente estava falando sobre isso, comparando mesmo com o Holocausto. O Holocausto foi isso do lado do racismo, da escravidão. Exato. O Holocausto foi isso em termos tamanho, temporais, né? E em quantidade de vítimas, sabe? Foi isso. E por que é tão forte? Não se esqueceu. Ninguém esqueceu. Que você está trazendo é isso. Quando eu estive em Auschwitz, estive na República Tcheca, num outro campo de concentração, em Theresienstadt, e eu observei uma coisa muito interessante. Eles valorizam a história, né, com dinheiro. Foi interessante que no dia que eu fui visitar Theresienstadt, depois de algumas horas, eles iam pedir para a gente sair porque estava chegando o presidente da Alemanha. Olha que coisa interessante. A Alemanha, ela coloca recursos financeiros nos campos de Theresien para que as crianças alemãs visitem os campos para dizer assim, olha, não é para fazer isso. Exatamente. Né? Não esquecer para nunca mais acontecer. Para nunca mais acontecer. Vocês trouxeram aqui uma coisa que nunca tinha pensado nisso, da mesma forma que hoje descobri aqui hoje que a gente estava sendo presenteado pela vida para começar esse projeto num dia como hoje, porque acho que de fato a gente pode hoje, né, começar através da mídia mesmo, dessas oportunidades, a mudar isso. Realmente mudar, como você falou, Pri, que não é só uma coisa da gente aprender quais são as palavras certas para usar, mas da gente se curar mesmo dessa doença que a gente tem, né, desse sentimento que a gente nem sabe por que a gente precisa falar o meu melhor amigo negro. Eu também tenho o meu melhor amigo aqui, não, mas nós assim, somos super amigos. É que às vezes você fala assim, como que você explica às vezes? Porque não é explicar, então você fala assim, às vezes está tão enraizado também no outro, eu já percebi isso também, está tão enraizado e a ferida está tão grande na comunidade negra também, que às vezes ele não percebeu o que foi falado, ele já generalizou. Por exemplo, eu tenho até um amigo, é uma coisa que é horrível. Mas não foi isso. Eu tenho um amigo negro de infância que eu não via diferença entre ele e os outros. E o amor era igual e eu não tinha isso na minha cabeça. Nunca tive na minha cabeça que ele era diferente, que não tinha cota de amigo. Hoje tem, hoje é muito mais. Eles colocam já uma palavra na frente. Não, tá vendo? Até um amigo. Não é até um amigo. Não, eu tô dizendo que eu tinha amigos negros e não tinha diferença. Nós tudo maravilhoso, é tudo igual. Nós não nascemos com essas diferenças. E por isso a gente pode olhar. Você vê as crianças, elas estão lá brincando. Elas não olham isso. Mas num determinado momento,
a sociedade começa a mostrar isso. Não, e é o que vocês já falaram uma vez, a gente tem uma dívida mesmo, como humanidade, né, para consertar, vamos dizer, para corrigir todo esse sofrimento que foi causado. E como a gente poderia ser diferente? Vamos ver dos dois. Esse projeto, como é que esse projeto deveria andar para ser diferente? O que a gente tem que comunicar? Em 1 minuto, Priscila. Nossa, gente, nós estamos falando. Como a gente deve agir como projeto, então? Primeiro, assumir que brancos são racistas, em geral. Não existe um branco que não seja racista. Existe brancos aliados à luta antirracista, porque é estrutural, é institucionalizado no Brasil. Quando a gente falou de Auschwitz, por exemplo, que a gente fala, lá as crianças aprendem desde pequeno, aqui a gente não ensina sobre escravidão para as crianças. É muito romantizado nos livros. Se desde pequeno todas as crianças soubessem como que foi o processo da escravidão no Brasil de forma real, eu duvido que você precisaria explicar que você tem um amigo negro, entendeu? Ou que você sentisse essa necessidade, porque não é sobre você. Então, acho que o primeiro passo, a gente tem conversado sobre isso dentro do Sistema B também, aliás, num projeto lindo que tem acontecido lá dentro, e um projeto em prática, que somos racistas. Estruturalmente, o branco é racista porque essa é a cultura do Brasil. Não tem um branco que não seja racista. Porque é dotado de privilégios. Porque você explica assim, olha, eu tenho um amigo negro, mas você não explica que, por exemplo, não estou nem dizendo que foi o seu caso, que sua empregada é negra. Você não precisa explicar, é comum. É normal. Sabe, você colocar a população negra de nivelar por baixo, de nivelar como arrimo mesmo. Então, assim, você precisa explicar? Alguém aqui explica que o jardineiro é negro? Ninguém explica que o jardineiro é negro. Mas eu explico, meu amigo é psicólogo, ele é negro. Pri, explica um pouquinho aquela questão que você estava me falando sobre a raça, né? Assim, sobre o racismo. Por que, vamos dizer, nem tudo é racismo e um pouco essa diferença entre racismo e preconceito que você estava falando? Na verdade, o termo raça, que a gente conversou, foi que o termo raça ele já vem dotado de lutas. A gente nunca fala sobre raça para falar de, sei lá, talvez de conquistas, mas sempre de uma raça que conquistou alguma coisa. Então, o racismo, ele é uma raça sobrepondo sobre a outra. E quando a gente falou, vamos combinar que não existe racismo reverso, que não existe racismo contra branco, porque branco nunca foi uma sub-raça, nunca foi considerado uma sub-raça, nunca teve uma outra raça sobrepondo a raça branca. Então, e aí tem outras coisas. Na escola eu sofria preconceito porque me chamavam de copo com leite. Isso é um preconceito, isso é um bullying, isso é algo menos enraizado na sociedade, mais individualizado. Então, quando a gente fala de raça e de racismo, nós estamos sempre falando de uma raça sobrepondo a outra. Então, qualquer coisa fora disso não é racismo. É preconceito, tem outros tipos de exclusão até, né? De exclusão e de termos para usar isso. Mas nunca uma pessoa branca vai sofrer racismo, porque agora tudo é racismo. Não, agora não, agora que vocês estão sabendo, sempre foi. A gente sempre passou isso a vida toda. E aí vem o boom da internet, vem acesso à informação. Agora tudo é racismo, mimimi. Eu sempre falo que é a dor do outro, seja lá para o que for. Pode ser qualquer um sentimento causado por um ato preconceituoso ou racismo, mas mimimi é a dor do outro. Então eu não gosto nem de usar isso. Mimimi não. Mimimi porque tem alguém sofrendo, então eu não vou tratar como mimimi. E aí é isso, a raça, ela está sempre linkada a lutas. Sempre povos, luta de povos ou de sociedades, né? Lutas sociais. Uma sociedade, uma comunidade. Então, a raça, ela está sempre linkada a lutas, uma sobre a outra. Uma raça sobrepondo a outra, uma raça dominando a outra. Não é um pouco preocupante, às vezes, a forma de colocar, e até que eu acho uma coisa assim, a coisa mais horrível do mundo, onde a política e outros fatores colocam as coisas à tona assim para ver as pessoas, para ter a vantagem disso. E isso acontece muito no Brasil. Colocar um pouco contra o combate, teria que ser a união. E se a gente colocar muito, eu tenho medo de colocar um negócio muito, somos todos e eles não são, e aqui é dividido, a gente colocar mais a individualidade. Aí a gente colocar, porque uma coisa, a sua fala, concordo 100%. Um grau de instrução mínimo
eu acho que a gente entende o que você está querendo dizer e a sua dor. Mas tem uma população que tem um grau de instrução que pode pegar isso como combate. Como assim? Então, sabe, eu coloco um pouco também de mágoa, assim, de não, todos são. Será que uma porcentagem não vai ser um combate? É uma dúvida. Não, é só uma coisa para a gente levantar para uma discussão. Não, Onde a gente une as pessoas e não coloca elas em combate. Todo combate tem primeiro, tem assim, lado. a gente tá numa luta. Tá? Isso é fato, a gente não pode correr dela, a gente está numa luta mesmo. Sim. Mas lembra que eu falei lá atrás sobre educação? Se a gente está educando desde pequeno as crianças a entender o que foi a escravidão, hoje eu não precisaria estar aqui falando, olha, as pessoas estão em combate, já saberia, é o grau de instrução. Então, se tem o mínimo de acesso à informação, se tem a intencionalidade de acabar com isso, tem que começar, primeiro, de fato, assumindo o racismo no Brasil. Individual, institucional, estrutural. O Brasil é um país muito, muito racista. O segundo é isso. Vamos colocar, então, na educação dos nossos filhos? Vamos colocar nossos filhos em situações em que ele saia da bolha dele? Vamos falar, eu dei um curso na escola da minha filha, eu moro no Alto de Pinheiros, não tem preto no Alto de Pinheiros, óbvio que não tem. Na escola dela ainda tenho a sorte de ter algumas referências, eu dei um curso lá de antirracismo e os pais pediram, olha, eu preciso tirar minha filha da bolha. Isso não foi suficiente para ela chegar em casa, a gente vai falar disso em outro episódio, mas ela chegar em casa e falar assim, mamãe, eu queria ser branquinha. Ela tem 3 anos. Sabe? Então, assim, eu não tô preocupado, muito honestamente, se alguém vai falar, mas falaram que eu sou racista. Eu tô preocupada com a minha filha, entendeu? E todos deviam estar preocupados com os seus filhos, porque eu tô ensinando ela a se defender. Eu tô ensinando ela o que ela não é menor que ninguém, que ninguém vai colocar ela numa caixinha. Que ninguém vai achar normal. Que eu sei que a gente tá no limite, mas eu vou falar disso rapidinho, porque a gente vai falar disso com a Marina também. Mas tem um vídeo, que eu acho que é da ONU, eu não tenho certeza, que coloca uma criança branca, tipo numa área, não sei se vocês já viram, mas quem tá vendo, quem tá assistindo, talvez eu não saiba, eu vou mandar o link. Mas coloca numa área tipo a Praça da Sé. Uma menina, uma coisa mais fofinha, uma loirinha ali. O tanto de gente que você viu esse vídeo? Sim. Que para perguntar por que ela tá ali sozinha, o que aconteceu, se ela tá procurando os pais. Fizeram a mesma experiência com uma criança preta. Outra menina linda ali, fofa, só que era uma menina preta da mesma idade. 2 pessoas pararam para perguntar por que ela tava ali. Aí você acha mesmo que, tipo, a gente tem que se preocupar se... a gente vive sempre em luta. Isso é a nossa luta diária. Se minha filha se perder na rua aqui... Pensa que vão levar ela... Vão chamar a polícia. Não vão trazer ela para dentro desse shopping achando que a mãe dela tá aqui dentro. Entendeu? Como nossa luta é outra, como tá bem... E que a gente precisa, primeiro, assumir que existe um problema. Quando a gente se torna aliado disso, que vem a luta antirracista, todo o resto a gente vai transformando em volta. E é individual. É individual. Começa assim mesmo. Tipo... E eu vou te falar uma coisa. Falar sobre racismo é muito incômodo e tem que ser. Não é um assunto confortável. E estamos aqui abrindo espaço para isso. Então, exato. Tomara que a gente atinja, né? Bom, vamos atingir. João, eu acho assim, que a gente tem que agradecer muito aos deuses a oportunidade que a gente está tendo de aprender aqui muita coisa, de trocar muita coisa, porque realmente, assim, a gente, como vocês falaram, a gente tem que assumir que a gente tem. Não importa a medida, mas a gente tem. E tem muito geracional também na gente. Que às vezes sistêmico. A gente... É sistêmico, tá no nosso por isso DNA é estrutural, aqui dentro, né? entendeu? É isso. É estrutural. Né? Então a gente tem que aceitar isso e construir uma saída para isso, uma transformação para isso, para limpar essa área. A gente vai precisar muito aprender com quem sente na pele, porque a gente não sente na nossa pele. Então, assim, por mais que a gente se abra para tentar ser empático e tentar imaginar, vai ser sempre, não vai ser verdadeiro, porque a gente não está sentindo na nossa pele. Mas, genuinamente, a gente está com muita vontade de mexer nesse assunto e de trazer aqui uma oportunidade de ser construído mesmo uma ação positiva. Né? E de preferência essa ação positiva, por mais que ela precise começar com esse tom de luta, porque vocês têm todo o direito de sentir isso que a gente não consegue sentir.
né? Porque, então, tá bom, mas vamos numa luta para promover a paz, né? Assim, tipo, porque senão a gente não sai de lutas nessa vida, né? Eu acho que... E a intencionalidade, Rê, já é o que vale muito, assim, ó. Vamos começar? Já é isso, assim, é um monte de gente que não tinha acesso a esse conteúdo que vai ter, é levar para casa isso, falar assim, como que a gente pode fazer diferente, sabe? É instrucional mesmo. Gente, olha, super obrigada, Pam. E olha, realmente só só tá o aquecendo, dia, né? só tá o dia de hoje Tá só que a gente... aquecendo. Não, e nesse dia a gente começar hoje é muito simbólico. No 13 de maio. E não foi absolutamente preparado, né? Era a única data que a gente tinha, Foi né? o dia que as agendas se bateram. Muito obrigada a todos. Até o próximo. Até o próximo.